cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Vamos! Primeiro, agradecer essa torcida que eles fizeram no sábado, que eles apoiaram a gente desde a chegada aqui em São Januário. A gente deu o nosso máximo, mas infelizmente o futebol é assim. Eu acho que a gente foi até melhor do que o Atlético. Vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Vasco da Gama, pra sempre vou te amar. Na barreira eu vou festejar e cantar outra vez com os loucos da saída 3. Meus amigos, saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês. Vascaínos e vascaínas espalhados de norte a sul desse país ou do nosso planeta, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Você tá ligadinho aqui comigo, amigo de vocês, Álvaro Silva. Galera, deu Vascão, deu bacalhau na noite de ontem, né? Poucas horas atrás, nosso gigante da colina entrou em campo às 7 horas da noite em São Januário e vencemos o Cuiabá. Placar mínimo, magrinho, apertadinho, 1-0. Hugo Moura foi para as redes, um gol, na minha humilde opinião, mais do que merecido. Vasco da Gama, pra sempre vou te amar. Na barreira eu vou festejar e cantar outra vez como os loucos da saída 3. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligado no canal Vascaíno desde sempre e eu, Álvaro Silva, só tenho motivos para sorrir. Nessa manhã, nessa madrugada de sexta-feira, meus amigos, o Vasco entrou em campo ontem à noite às 7 da noite em São Januário, né? O jogo estava se desenhando ali, parecia que estávamos caminhando para mais uma partida com contornos dramáticos, né? Aquele primeiro tempo moroso, 0-0, a torcida ali de certa forma deu uma vaiada no intervalo. Não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão. Fato é que aos 7 minutos, perdão, 7 minutos da segunda etapa, escanteio para o Vasco da Gama. Lucas Piton, que entrou no intervalo da partida, colocou a bola na área, a bola sobrou, Hugo Moura não quer saber de nada, deu o tapa, colocou no fundo da rede, balançando as redes para o nosso clube de regatas Vasco da Gama. O legítimo clube do povo chega a 40 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Agora estamos aí a 9 pontos do Z4 e a 8 pontos do G6, aí praticamente a 3, 4 pontos apenas de nos vermos livres de uma vez por todas de qualquer tipo de fantasma da situação envolvendo um possível rebaixamento. Eu já falei, vou falar de novo, hein? Eu cravo que o Vasco pega uma Sul-Americana tranquilamente e dá para brigar por uma vaguinha numa pré-Libertadores, uma vez que o Galo Mineiro tá aí também com 40 pontos na tabela, né? E tá na final da Copa do Brasil. Pode ser que chegue também na grande final da Libertadores, abriu uma larga vantagem diante do River Plate. O Botafogo enfiou 5 ontem no Penharol. Com isso, pode ser, meus amigos, provavelmente aí um clube brasileiro deve levar a Libertadores. E no automático aí, Flamengo ou o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro acabar acima do Vasco na tabela, vai abrir mais vaga aí na questão, na classificação para a Libertadores. Então, meus amigos, pode ser que esse G6 se torne G8. Então, o Vasco agora
só depende das suas pernas, só depende de si próprio, do seu esforço próprio para galgar, para alvejar algo mais na competição. Meus amigos, é o seguinte, né? Logo de cara, se tratando aí dessa partida, eu entrei com o vídeo aqui 6 e pouquinho da tarde, exatamente na hora que eu entrei com o vídeo, foi o horário que saiu a escalação do Vasco. Eu só errei por um jogador que surpreendeu todo mundo, né, que foi o Lucas Piton, que ficou no banco, ele que teve um desconforto na última partida, saiu muito cansado, foi poupado, mas entrou, né, entrou ali, jogou 52 minutos, mas a escalação basicamente foi Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Leandrinho na esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho, e um ataque com Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e Pablo Verrete. Só que aos 35 minutos da primeira etapa, o nosso lateral direito Paulo Henrique sentiu que precisou ser substituído. Aí aonde entrou Jean Davi. Jean Davi passou a fazer o papel de ponta direita e Puma Rodrigues voltou para sua posição de origem, lateral direito, tá, gente? Depois, no decorrer da partida, tivemos outras substituições, como, por exemplo, Maxime Domingues entrou na vaga de Leandrinho, o Dimitri Payet entrou no lugar de Matheus Carvalho, o Coutinho saiu para a entrada de Jair que ficou aí 9 meses longe dos gramados, né, por conta de um rompimento no ligamento cruzado, e o Lucas Piton, que entrou no lugar de Emerson Rodrigues. É claro que o Piton não jogou como ponta esquerda e o Maxime Domingues não jogou como lateral, né? Só foi a substituição, porque aí o Piton foi para dele e o Maxime foi para dele também ali na parte de meia atacante, de criatividade, de meio campista, né, gente? Fato é que hoje sim, ontem, no caso, né, até que enfim o Rafael Paiva utilizou, né, alguns jogadores aí que a gente vinha pedindo. O próprio Leandrinho, que tinha parado de ter oportunidade na equipe, o próprio Maxime Domingues, que o Vasco gastou muito dinheiro nele, muito não, mas gastou um valor considerável, né, 12 milhões de reais, se tratando pro futebol não é tanto, mas é um valor considerável. Ele não vinha tendo oportunidade, como eu já falei 7, né, na verdade foi aos 8, né, aos 8 minutos do segundo tempo, bola colocada na área por nosso querido Lucas Piton, a bola sobrou, Hugo Moura deu um tapinha no cantinho na saída do goleiro Walter, abrindo o placar, número que deu resultado final para a partida, 1-0 para o nosso gigante da colina, o legítimo clube do povo, meus amigos. Olha só, as estatísticas da partida ficaram da seguinte forma: o Vasco teve 49% de posse de bola, o Cuiabá teve 51%, foram 16 faltas para o Vasco e 14 para o Cuiabá. Nenhum impedimento para o Vasco, um impedimento para o Cuiabá, 13 finalizações de lado a lado, apenas 2 para ambas as equipes foram ao gol, acertaram a meta adversária. O nosso Vasco teve 3 escanteios, o Cuiabá teve apenas 2, foram 2 cartões amarelos para o Vasco e 1 para o Cuiabá, e nenhum cartão vermelho na partida de ontem, tá, gente? Os jogadores amarelados foram, no caso, Hugo Moura e Pablo Verrete. Uma notícia ruim para nós, torcedores do Vasco, porque ambos esses dois atletas levaram seu terceiro cartão amarelo e estão fora da partida contra o Bahia. Eles já estavam pendurados. Isso é uma dura baixa para o nosso elenco, né? Uma pena, é aquilo que eu falo, que eu falava já. O Vasco precisava ter trazido um centroavante, porque o Vascão não fez o investimento no Deivinho. Eu, particularmente, sou muito mais o Deivinho do que o Emerson Rodrigues. Eu não sou engenheiro de obra pronta. Emerson Rodrigues, não, perdão, gente. Do que o Jean Davi. Falei errado. Que o Jean Davi. Eu não sou engenheiro de obra pronta não, viu? Porque eu já pedi o Davidson no Vasco, ó, desde o ano passado. Não é porque o Davidson só fez um jogaço pelo Galo esses dias aí que eu tô pedindo ele no Vasco, não. Eu já peço o Davidson no Vasco desde o ano passado, quando o nosso canal foi criado. Ainda rimou, né? Meus amigos, fato é que vai fazer falta agora um centroavante para substituir essa lacuna, esse grande espaço que vai ser deixado com a ausência de Pablo Verrete. Hugo Moura também, que na minha opinião é o melhor meio-campista do Vasco na atualidade, vem marcando muito, é um atleta que destrói, né, as jogadas do adversário, mas também constrói a favor do nosso Vasco, é o famoso box to box, que é aquele jogador que joga de uma área a outra área, né, gente? É uma pena, é uma dura baixa para o próximo jogo contra o Bahia, jogo a qual acontece na segunda-feira, 9 horas da noite, tá? E o Vasco quebrou um jejum de 53 dias
dias sem vencer, quase 2 meses sem vitória, o nosso gigante da colina quebrando essa escrita com essa vitória diante o Cuiabá. Já eram 8 jogos, isso mesmo, 8 jogos que o Vasco não vencia, vindo de empates e derrotas, né? Intercalando-se aí nesses últimos quase 2 meses, tá, gente? Agora é o seguinte, né? Nós tivemos aí 16.698 torcedores presentes na colina histórica, no estádio de São Januário, onde a gente pode receber quase 20.500 torcedores autorizados pelo Corpo de Bombeiros. Eu quero saber, aonde foram parar os outros 3.000 ingressos? Será que o Vasco não colocou à venda? Será que a chuva no Rio de Janeiro atrapalhou 3.000 pessoas a chegarem no estádio? É claro, tivemos relato de torcedor que Vasco tem que ser revisto esses planos de sócio torcedor e tem que haver uma investigação interna no clube em relação a essa situação aí, tá, gente? Dito isso, eu quero colocar para vocês uma sonora. Claro, se nós não tomarmos um direito autoral, vocês vão acompanhar aí a entrevista do Hugo Moura à beira do gramado logo após a partida. Então acompanhe que eu já volto. Primeiro, agradecer essa torcida que eles fizeram no sábado, que eles apoiaram a gente desde a chegada aqui em São Januário. A gente deu o nosso máximo, mas infelizmente o futebol é assim. Eu acho que a gente foi até melhor do que o Atlético Mineiro, mas a gente precisava voltar a vencer no Brasileiro também, porque a gente sabe que o Brasileiro é muito difícil, e claro, a gente está não sei quantos jogos na parte de cima e a gente tem que manter. Essa vitória a gente vai para todos os torcedores vascaínos, por eles terem nos apoiado. Como foi fazer o gol com a perna que não é boa? Cara, eu sempre estou indo ali na área para fazer um bloqueio para os outros jogadores tentar fazer o gol e fui honrado pelo Senhor de a bola sobrar ali e fazer um grande gol. Meus amigos, e só uma correção, né? Antes do jogo, ontem ali no início da noite pro fim da tarde, eu mencionei que o Rayan tinha ficado fora da partida por opção técnica, porque era a informação que nós tínhamos até a atualidade naquele momento. Porém, todavia, entretanto, o Vasco afirma, né? A comissão técnica afirmou que o Rayan foi preservado por ter sentido dores no adutor. Na minha humilde opinião, tomara que o rapaz melhore, mas para mim não fez falta, tá? Que o rapaz se recupere. Na minha humilde opinião, ele deveria continuar jogando ali no sub-20, no sub-23, na categoria de base. Não é demérito nenhum dar um passinho para trás para daqui a pouco dar 2 passos para frente, tá? Eu acho que estão queimando etapas com esse garoto desesperadamente para tentar vender o jogador. Só que, se forçar demais uma barra e o jogador não desempenhar, que é o que está parecendo que não vai acontecer até o final do ano, que vai acontecer, melhor dizendo, até o final do ano, o atleta pode ser queimado. Com isso, ninguém vai querer contratar e quem quiser contratar vai querer colocar pouco dinheiro na mesa. A torcida vai começar a perder a paciência e uma coisa vai levando a outra. Essa é minha opinião, mas nada contra a pessoa física do garoto Rayan. Ele que é de uma família simples, é um rapaz batalhador que lutou para chegar ao profissional do Vasco, mas é o seguinte, de rapazes batalhadores que lutam, temos milhares e milhares Brasil afora tentando o seu lugar ao sol e não tem chance. Então, não é por aí. O futebol é mérito, é jogar, é mostrar dentro de campo. O que ele fez para chegar no profissional, mérito dele, show de bola, bacana, rendeu a ele contrato, rendeu a ele um bom salário, uma condição financeira para ele e para sua família. Ok. Agora, o que não pode é ele continuar sendo escalado sem apresentar futebol dentro de campo. Mesma coisa é um goleiro. Se você bota um goleiro que toma um frango hoje, toma um frango no domingo, toma um frango na semana que vem, toma um frango no mês que vem, toma outro frango e toma... Você vai ficar insistindo com o goleiro, pagando 80, 100, 200, 300 mil reais para esse goleiro, insistindo? Não, você vai falar para ele, meu amigo, vem cá, você é um gente boa pra caramba, você se esforçou, você correu atrás, mas essa não é a profissão. Você tem que buscar outro meio de profissão para trabalhar, porque você não nasceu para isso. Não estou dizendo que o Rayan não nasceu para jogar. Não é isso. O que eu quero dizer é que o Rayan precisa dar um passinho para trás para dar 2 passinhos para frente, porque eu acho que é momento dele sim começar a rever algumas atitudes dele dentro de campo e a comissão técnica do Vasco e a diretoria também, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês de outro assunto.
Meus amigos, agora se tratando da situação envolvendo a administração do Vasco, né? A gente sabe que o Vasco tem conversas ainda com o grupo BTG Pactual, com o banco BTG Pactual, né? O BTG que inclusive acenou com o interesse de adquirir 31% da SAF, os 31% que eram da 777, que agora são controlados pela ACAP, né? Eles colocaram ali uma proposta de algo em torno de 30 milhões de reais, mais ou menos 170 milhões, de dólares, mais ou menos 170 milhões de reais. Fato é que nada está definido e o Vasco não gostou dessa situação que eles conversaram ali, né, sem o Vasco estar por dentro do assunto. Fato é que o BTG Pactual teria acenado também uma proposta de empréstimo para o Vasco de 170 a 180 milhões de reais, para o clube estar aí conseguindo pedir a sua recuperação judicial, sanando as dívidas, né, e conseguindo ter fôlego e fluxo de caixa para manter a operação do futebol para a temporada que vem, sem precisar antecipar a receita, sem precisar vender um percentual da sua SAF. Fato é que os moldes oferecidos pelo BTG Pactual não agradaram a diretoria cruzmaltina, porém não, no caso o Pedrinho, né, até afirmou que tais moldes oferecidos pelo BTG nunca seriam aceitos pelo Vasco, tá? Então tomamos o conhecimento ontem de que o Vasco teria recusado a proposta desses moldes de empréstimo do banco BTG Pactual. Fica o registro a título de informação. Outro registro também é que ontem, né, de forma oficial, a Crefisa anunciou que a Crefisa e a FAM, ambas as empresas de Leila Pereira e do senhor José Roberto Lamáquia, não serão mais patrocinadoras do Palmeiras, do Clube Alviverde, do Palestra Itália, lá de São Paulo, a partir do ano que vem. Uma parceria de vários anos, uma parceria multicampeã, uma parceria que ergueu campeonatos brasileiros no plural, Copa do Brasil, campeonatos paulistas no plural, Libertadores, Mundial de Clubes que chegaram, mas não levaram, mas assim, uma parceria sensacional que chegou ao fim, um ciclo que se encerrou com isso, né? Abre-se aquele precedente para o torcedor do Vasco perguntar, e aí, será que a Crefisa vai pintar no Vasco? Bom, fato é que a dona Leila Pereira, há poucos dias, né, num podcast, afirmou que não tem interesse em patrocinar mais nenhum clube no futebol brasileiro. Falou que era só o Palmeiras, que o Palmeiras é único, que era o clube do coração dela, do senhor José Roberto Lamáquia, né? Mas enfim, vamos aguardar. A gente sabe que a Crefisa tem sim o interesse em adquirir o Neymar White de São Januário. Pelo menos tinha, né? Se isso vai para frente ou não, é uma outra história. Já que eu falei de São Januário, pegando a deixa aqui, né? Ontem o CEO que administra o consórcio do Maracanã afirmou que tem um bom relacionamento para com a diretoria do Vasco, com a atual gestão do clube, mas afirmou também que não existem conversas para que o Vasco possa estar utilizando o Maracanã a partir do ano que vem, uma vez que São Januário vai ficar fechado para a reforma em 2025, 26 e talvez até mesmo 27, né, gente? É isso aí, vamos ter que aguardar. Eu já dei meu parecer sobre isso. Não sou a favor dos moldes de contrato que foi feito com essa concessão para Flamengo e Fluminense dominarem o Maracanã por 20 anos, mas sou a favor do Vasco jogar no Maracanã, sim. Até porque o Maracanã recebe a nossa torcida. O Maracanã sempre foi nosso. Quando eu falo é nosso, não é só do torcedor do Vasco, é do torcedor fluminense, carioca, do torcedor do estado do Rio de Janeiro. Um estádio feito com recurso público do governo do estado, por isso eu entendo que o Maracanã é de todos. Agora, meus amigos, mais uma situação é que o Vasco jogou a partida de ontem com a camisa fazendo menção ao Outubro Rosa e será leiloada em prol da causa, tá? E o Vasco vai lançar nos próximos dias o seu terceiro uniforme da temporada 2024 e vai lançar também a camisa número 4, isso mesmo, uma camisa comemorativa, uma camisa festiva em alusão, em homenagem ao primeiro título brasileiro do Vasco há 50 anos atrás, uma vez que esse ano exatamente está se completando 50 anos da primeira conquista do primeiro Brasileirão do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então, meus amigos, olha só, teremos jogos no plural nesse sabadão pelo Campeonato Brasileiro, já dando início à 32ª rodada da competição, outra primeira, enfim, dando início a mais uma rodada do nosso campeonato. O Vasco
joga essa rodada na segunda-feira diante o Bahia em São Januário, tá? Agora estamos mais do que aliviados com 40 pontos na conta, isso mesmo, 40 pontos, um motivo de alívio para a torcida do Vasco. Rafael Paiva agora terá a missão de escalar um Vasco sem Hugo Moura, que é o jogador que mais desarma, é o jogador que ajuda muito no meio-campo, que está suspenso, e sem Pablo Verratti, que mesmo quando não faz gol, é muito importante na área adversária. É o nosso homem-gol, né? Aquele que já tem 20 gols na temporada. Rafael Paiva vai ter essa dura missão de escalar um Vasco sem Hugo Moura e sem Pablo Verratti para receber o Bahia aqui no Rio, em São Januário. Mas independentemente, com esses dois jogadores em campo ou não, é obrigação, com todo respeito ao Bahia, é obrigação ganhar no Caldeirão, tá, gente? Então, meus queridos, eu fico por aqui, com muitos motivos para sorrir. Ótimo fim de semana para todos vocês. Mais tarde eu vou aparecer aqui mais uma vez para falarmos da rodada do Campeonato Brasileiro, para a gente esmiuçar a tabela da competição, entre outros assuntos do nosso gigante que forem surgindo no decorrer das próximas horas. Eu fico por aqui e um casaca no coração de cada um, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!